Olá, meus amores! Olá, inscritos! Olá, inscritas! Olá, todo mundo! Pessoal, eu sou a Leona, pra quem ainda não viu, pra quem ainda não sabe quem eu sou. E vocês estão no meu canal, ainda bem, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo. Aliás, antes, eu quero pedir desculpas primeiramente pelo primeiro vídeo, vocês viram que o vídeo tava balançando, tava meio fantasmagórico o negócio, porque a gente tá ainda aprendendo a mexer, né, com edição de vídeo. Eu sou principiante, isso dá pra notar, né? Eu fico um pouco nervosa e coisa e tal, e quem me ajuda na edição de vídeo é o meu namorado, Bruno, e ele me ajuda em relação a isso, e se não fosse ele, eu estava perdida. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu vou amar, juro, prometo, tá bom? E falando nisso, quem quiser e puder e vai ter que fazer isso, vão lá no canal dele, é o Guri TV. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre a série do momento, sobre o que todos estão comentando. A série chamada 13 Reasons Why, ou 13 Razões Por Quê, em português. Essa série, ela é uma série que eu particularmente, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, vamos fazer um resumo da série, que eu acho que é mais importante. Essa série, ela fala sobre suicídio de uma adolescente. A personagem principal, que é a Hannah Baker, ela conta na série como se fosse de uma forma póstuma, mas ao mesmo tempo, na realidade ali, eles fazem vários flashbacks. Ela conta a história dela, de como ela cometeu suicídio e das 13 razões que a levaram a cometer suicídio. Então é uma série que, assim, tá na boca do povo. Eu acho que a gente tem que comentar, tem que falar sobre a série, criticando ou não criticando. E, na verdade, a gente tem que começar pensando no seguinte, que é o que eu ouvi uma vez de uma professora minha. Toda série, todo filme, toda música, todo vídeo, eles servem primeiramente para um único propósito. Primeiramente, para entreter. Para que vai servir se não para entreter? Daí é óbvio, a gente cai em outras questões como muitas séries ou muitos vídeos servem para informar. Além de entretenimento, servem também para informar ou alertar ou falar alguma coisa, passar alguma mensagem. Como eu estou passando essa mensagem para vocês hoje. Então essa série, ela tem a função de entretenimento primeiramente. Então não vamos radicalizar falando que a série é uma bosta, a série é um lixo. Não, gente, primeiro vamos prestar atenção na série e ver. E a história conta que essa menina, ela se suicida e com esse suicídio, antes dela se suicidar, ela fez 13 fitas cassete. Gente, fita cassete. Quem mexe com fita cassete hoje em dia? Ninguém. Nem eu que sou meio antiga, né? Oi. A minha primeira fita cassete, gente, sabe? Sabe de quem que era? Da Sandy e do Junior. Dig Joy, Boboy. Vem brincar comigo. Dig Joy, Boboy. Vem ser meu amigo. Dig Joy, Boboy. E ela grava essas fitas e essas fitas vão passando para as pessoas. Gente, tô dando spoiler. Olha, que louca. Dando spoiler horrores. Mas essas fitas mostram os 13 motivos que a levaram a cometer suicídio. A série, ela se desenrola nessa temporada por todas essas razões dela cometer suicídio e o porquê, né, dela cometer suicídio. E então aborda várias questões. Eu acho que é super importante. E fazendo comentários, uma pequena análise, porque eu não sou especialista, eu acho que a gente não pode falar enquanto a gente não é especialista em assuntos como esses. Acho que um psicólogo, um psiquiatra são mais adequados para comentar num outro tipo de escopo, mas fazendo a grosso modo comentários e uma análise sobre essa série, eu acho que ela aborda de uma forma romantizada o suicídio, né? De uma forma mais suave, mais leve. Eu acho que também eles não trabalham tantas questões assim que deveriam ser realmente trabalhadas. A primeira delas que eu achei que foi uma defasagem muito grande, assim, eles falam sobre suicídio, só que eles não abordam outros aspectos do suicídio, né? Aquela visão é uma visão de um adolescente em relação aos pensamentos suicidas, né? Então seria bacana se eles pudessem abordar outras visões ou outros sofrimentos que um suicida realmente passa. Acho que isso é bem bacana. Isso seria bacana se estivesse na série. Mas enfim, ela serve primeiramente para entreter, então vamos prestar atenção nisso. E também eu acho que, assim, um erro da série é tentar informar um pouco mais do que se passa na cabeça de uma pessoa que tem esse pensamento suicida, que tem depressão, que é um outro tópico importante dessa série, né? Falar sobre depressão, como a pessoa chega na depressão, como a pessoa, ela
se sente, como a pessoa faz para ser apoiada ou não pede apoio, né? E a gente vê que hoje em dia os adolescentes, eles têm um grande fechamento em relação aos pais, em relação a como lidar com isso. E assim como na minha época, eu acho que os adolescentes de hoje, eles estão cada vez mais se fechando em relação ao contato com os pais, ao contato com os adultos que podem ajudar. Eu vejo isso por mim, que eu passei por uma adolescência também conturbada, e isso não vem ao caso agora, a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, mas o adolescente ele precisa de ajuda. A maioria das vezes o adolescente precisa de ajuda. E é importante os pais que vão assistir essa série prestarem atenção no seu adolescente, seja ele lá nos Estados Unidos, no Afeganistão, na Suíça, na Itália ou aqui no Brasil. Presta atenção no seu filho, vê direitinho o que ele está fazendo, pergunta como é o dia dele, tenta descobrir isso, fica mais perto principalmente. Porque a depressão não é fácil, sofrer bullying não é fácil, são várias questões que a gente tem que abordar. Além disso, também tem o assédio. A gente vai falar também sobre assédio num outro vídeo. A gente vai tentar encaixar aí um outro vídeo sobre assédio, porque a Hannah Baker, ela sofre assédio. O assédio é uma coisa que tá aí na sociedade, que a gente precisa discutir, a gente precisa debater, a gente precisa falar sério sobre assédio, tá bom? O Brasil precisa falar sobre isso, porque assédio não é brincadeira, assédio não é frescura. Assim como depressão, assim como bullying. Nada disso é frescura, nada disso é brincadeira. Ninguém tá brincando de depressão, ninguém tá brincando de cometer um suicídio. E às vezes as pessoas criticam um suicida falando, ele escolheu assim, ele passou por isso porque ele quis. Gente, vocês não sabem o que tá passando na cabeça da pessoa. Não é assim que se trata. Então procurem saber, né? Procurem saber primeiramente. E eu acho que a série, ela é legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver os dois lados, né? Esses dias, antes de assistir a série, eu, como muitas vezes faço, antes de assistir uma série, filme, principalmente os que sejam bem polêmicos, que abordem questões polêmicas, eu tento ver os dois lados das críticas, né? As críticas positivas, as críticas negativas em relação a determinada série, a determinado filme. E vendo as críticas, principalmente as negativas, eles fazem, né? As pessoas fazem essa crítica. Elas abordam a questão dos disparos ou dos incentivos que a série pode dar para um adolescente ou uma pessoa que tem esse comportamento suicida. É importante destacar isso porque as pessoas realmente podem fazer isso? Podem. Você pode assistir um filme triste ou você pode assistir uma série que aborda um tema triste e isso ficar na sua cabeça e isso, de certa forma, controlar parte das suas ações. A gente é influenciável, gente. Não tem como não dizer que a gente não é influenciável. A gente é influenciável pelo meio, pelos amigos, pelas mídias sociais. Então não tem como falar que isso não interfere. Interfere sim. Só que eu acho que, primeiramente, antes de você criticar a série, assista. Falar que ela só sugere essa questão do suicídio e que, abordando a questão do suicídio de um modo supérfluo, vai fazer com que as pessoas se tornem, né, suicidas ou tenham mais pensamentos suicidas. Acho que é um pouco exagerado a gente falar isso e falar que a série só vai fazer isso. Em contrapartida, existem as críticas falando que, por conta dessa série, as pessoas estão debatendo mais sobre suicídio, as pessoas estão falando mais sobre a questão do suicídio, estão ficando mais alertas. Isso é bacana também. Eu acho que, de qualquer forma, essas duas críticas, positiva e negativa, são bacanas para abrir a discussão e abrir a visão sobre suicídio. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, no sentido do que eu já passei, mas eu acho que é necessário, muito necessário, neste âmbito, neste canal. Eu já sofri depressão algumas vezes. Eu sofro bullying quase sempre. Então eu posso falar com propriedade, né? Eu acho que alguém que passa por isso pode falar com propriedade que não é fácil, que a gente precisa de compreensão, a gente precisa de ajuda sim, tá? Eu ainda tô passando por algumas coisas em relação a isso, eu faço uso de alguns medicamentos, mas se Deus quiser a gente sempre sai dessa, né? A gente sempre melhora. E é importante você ter amigos, é importante você ter família, é importante as pessoas estarem realmente do seu lado, né? Não é ir lá curtir a sua fotinha, ou curtir o seu status, ou falar, amiga, tô aqui por você. Não, esteja do lado da pessoa, liga, né? A gente nem liga mais, não sabe nem que é a função ligar do celular. Liga pra pessoa,
né? Vai na casa da pessoa, vai lá na casa do seu amigo que você acha que tá passando mal, na casa da sua amiga que você acha que tá tendo depressão, ou que sofreu um assédio, que sofreu uma violência doméstica. Vai lá, toma 5, 10 minutinhos para poder olhar para a cara da pessoa, para poder falar com a pessoa e ver realmente o que ela tá passando. Então, talvez isso não tivesse acontecido comigo em relação ao apoio que eu tive das pessoas antes, durante e após a minha transição, eu talvez não estaria aqui hoje. Talvez não estaria falando com vocês hoje. Então é importante isso, é importante esse apoio, é importante as pessoas estarem do seu lado. Sempre, sempre. E a série aborda isso também. A gente querer ir atrás, só que às vezes ser tarde demais. Às vezes é tarde demais realmente, tá? Então assistam a série, gente. Primeiro assistam a série. Depois, vamos ver, né? Vamos ver o que cada um vai achar. Mas não fica horrorizado em pensar assim, ai, tem tanta crítica, eu não vou assistir essa série, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Não, gente, assistam, né? Primeiro de tudo, assistam. E comentem aqui neste espaço dessa transdoidinha. Pode comentar, eu vou comentar junto com vocês, estarei aqui, ó. Estarei junto com vocês, a gente vai comentar, a gente vai falar sobre essa série, vai falar sobre outras coisas que estão acontecendo no mundo. E é importantíssimo a participação de vocês. Então, por favor, por amor a essa amiga doidinha Fat Family, curtam, compartilhem, passem pros amigos, passem pras amigas, pros inimigos, pra aqueles que gostam de mim, pra aqueles que não gostam de mim. Mas enfim, passem pra todo mundo. Tá bom, gente? Então não esqueçam. Ah, ativem o sininho também, gente, por favor. Eu nem sabia dessa história de sininho. Mas enfim, a história do sininho é a seguinte. Você vai receber notificações de todas as vezes que essa doidinha, essa trans doidinha que vos fala, fizer um vídeo. Falar com vocês desse jeitinho que ela fala. Então apertem o sininho também, tá bom, gente? Vai lá no sininho da vaquinha. Gente, quero mandar um beijo, sabe pra quem? Pro meu amigo, o Vladimir Putin. Ele tá lindo. Vocês viram? Vocês viram a montagem com ele, gente? Com a bandeira gay? Achei o máximo. Toda maquiada, toda cheia, toda trabalhada no brilho, na purpurina. É isso aí, gente. Resistência sempre. Resistência sempre. E sempre vai ter essa trans doidinha aqui no YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Ó,